Feche os olhos agora, respire fundo e permita que o Espírito Santo envolva todo o seu ser. Ó Deus Altíssimo, neste instante sagrado, nos curvamos diante de Ti, reconhecendo-Te como o Senhor soberano sobre os céus e a terra. Bendito és Tu, Senhor, que reina de eternidade em eternidade. Estamos aqui, com o coração aberto, para entregar este final de semana em Tuas mãos, sabendo que tudo que é consagrado a Ti floresce, prospera e permanece seguro. Pai amado, como diz a Tua palavra no Salmo 121, 1, 2, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Sim, Senhor, nós olhamos para Ti, pois de Ti vem o auxílio, a provisão e a direção para cada passo que daremos neste fim de semana. Que não seja um tempo vazio ou desperdiçado, mas um tempo abençoado e cheio da Tua presença. Senhor Jesus, assim como está escrito em Provérbios 16, 3, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Nós consagramos desde já cada segundo, cada encontro, cada descanso, cada compromisso, cada decisão, tudo o que acontecerá neste final de semana, para que o Teu nome seja exaltado em nossa vida. Que o nosso lar seja um refúgio de paz, que a nossa mesa seja um lugar de comunhão e gratidão. Que nossos olhos contemplem a Tua bondade e que possamos testemunhar milagres, mesmo nos pequenos detalhes. Senhor, onde houver inquietação, que Tua paz seja como um rio que invade e acalma. Onde houver dúvidas, que Tua sabedoria ilumine o caminho. Pai, nós Te pedimos também que este fim de semana seja um tempo de restauração completa. Assim como diz em Mateus 11, 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Nos braços de Cristo, nós repousamos nossas ansiedades, preocupações e cansaços acumulados. Que este tempo seja um bálsamo para o corpo, alma e espírito. Que cada aurora de sábado e domingo seja recebida com gratidão e que cada entardecer seja marcado pela certeza de que Tu estiveste conosco. Que haja renovo sobre as famílias, proteção sobre as crianças e alegria sobre os jovens e idosos. Que nenhuma seta do inimigo prospere e que as ciladas ocultas sejam desfeitas pelo poder do sangue de Jesus. Se esta oração tocou o seu coração, escreva "Eu confio em Deus" nos comentários e compartilhe com alguém que também precise desta bênção. Pai Celestial, neste momento de comunhão profunda contigo, nós Te agradecemos por Tua fidelidade que nos sustenta e nos conduz. Tu és o Deus que faz nascer o sol sobre justos e injustos, que derrama misericórdia nova a cada manhã e que jamais abandona os que confiam em Ti. Senhor, nós declaramos que todo o nosso ser se alegra em Ti, como está escrito em Salmos 118, 24. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Sim, ó Deus, nós escolhemos nos alegrar neste final de semana, não importando as circunstâncias, pois Tu permaneces soberano e fiel. Ó Pai, que todo este tempo de descanso, lazer e convívio familiar seja envolvido pela Tua presença. Queremos ser como aquele que constrói sua casa sobre a rocha, como disse o Senhor Jesus em Mateus 7, 24, 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Ó Senhor, que os nossos pés permaneçam firmes sobre a rocha que é Cristo. Que nossas escolhas neste fim de semana estejam alinhadas com os Teus princípios, para que possamos desfrutar de paz, de segurança e de alegria verdadeira. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos conduza a decisões sábias.
Que não nos deixemos levar pelo impulso, pela ansiedade ou pelas pressões externas, mas que cada passo seja guiado pela Tua luz, como está escrito em Salmos 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Senhor, que a Tua palavra seja o nosso mapa neste fim de semana, nos direcionando para caminhos de bênção, evitando armadilhas e nos levando a oportunidades de crescimento espiritual e de vitórias. Que cada palavra dita em nossos lares, cada pensamento e atitude sejam temperados com amor e sabedoria. Que onde houver feridas, Tu tragas cura. Onde houver discórdia, Tu restaures a paz. Onde houver solidão, Tua doce presença preencha com consolo e alegria. Que possamos abrir espaço em nossa agenda para momentos de adoração, para ouvir a Tua voz e para Te buscar com sinceridade. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: meu final de semana está nas mãos de Deus, e compartilhe esta bênção com mais vidas. Ó Deus Todo-Poderoso, nesta hora sagrada nos colocamos diante de Ti, clamando por proteção, revestimento e força espiritual. Senhor, Tu és a nossa torre forte, o nosso escudo inabalável, o nosso abrigo seguro em tempos de adversidade. Como diz a Tua palavra em Salmos 91, caso 1-2, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Sim, Senhor, nós nos escondemos em Ti neste final de semana. Que o Teu manto protetor nos cubra e nos guarde de todo mal. Que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor e que o inimigo não encontre brechas em nossa vida. Ó Pai amado, nós tomamos posse das promessas contidas em Efésios 6:11-13. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, Senhor, com humildade, nós nos revestimos agora da couraça da justiça, do cinturão da verdade, do escudo da fé, do capacete da salvação, das sandálias da preparação do evangelho da paz, e empunhamos a espada do Espírito, que é a Tua palavra. Que nenhum dardo inflamado do maligno atinja a nossa mente ou o nosso coração. Que nenhuma seta de confusão, medo, inveja, divisão ou enfermidade tenha poder sobre nós ou sobre nossas famílias. Que toda maldição seja quebrada pelo poder do nome de Jesus. Senhor, guarda nossas entradas e saídas, assim como prometeste em Salmos 121, 7, 8. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Pai, protege nossos lares, como protegeste a casa dos israelitas na noite da Páscoa, quando o sangue do Cordeiro marcou os umbrais das portas e o anjo da morte não pôde entrar. Declaramos que o sangue de Jesus está sobre as portas do nosso lar, sobre nossos corpos e sobre tudo o que nos pertence. Que neste final de semana possamos viver dias de proteção e vitória, livres de acidentes, de assaltos, de doenças, de qualquer obra maligna. Que haja paz nos caminhos, segurança no lar e tranquilidade no descanso. Que o inimigo não tenha poder, pois declaramos: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Se você deseja que esta bênção alcance outras vidas, escreva nos comentários: Deus é o meu escudo, e compartilhe esta oração com alguém que precisa de proteção. Senhor Deus, diante da Tua majestade, reconhecemos que muitas vezes carregamos pesos invisíveis. Muitas vezes entramos no final de semana cansados, sobrecarregados, desanimados, como se estivéssemos atravessando um deserto árido.
Mas hoje, aqui, diante de Ti, nós clamamos por renovo, cura e restauração interior. Como diz a Tua palavra em Isaías 40, 29 e 31. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ó Senhor, nós esperamos em Ti. Levanta-nos como águias para que possamos contemplar os céus, acima das tempestades, acima das tribulações. Renova nossas forças, refrigera nossas almas e acende novamente o fogo do Teu Espírito em nosso interior. Pai amado, visita agora cada coração que ora comigo. Onde houver angústia, derrama o óleo da alegria. Onde houver feridas antigas, que o Teu bálsamo suave venha curar. Onde houver tristeza e abatimento, derrama o espírito de louvor e restauração. Que cada lágrima derramada neste momento seja recolhida por Ti, como está escrito no Salmo 56, 8. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no Teu odre. Não estão elas no Teu livro? Nada passa despercebido aos Teus olhos, Senhor. Cada dor, cada batalha interior, cada pensamento silencioso, tudo está diante de Ti. Senhor, neste final de semana, que possamos viver um tempo de cura emocional, que possamos liberar perdão, que possamos esquecer mágoas antigas, que possamos sarar das feridas que a vida deixou em nosso coração. Que o Teu Espírito nos guie a um lugar de libertação profunda. Como diz a Tua palavra em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Declaramos em nome de Jesus que tudo se fará novo neste final de semana. Que as correntes invisíveis sejam quebradas, que os traumas antigos sejam apagados e que um novo tempo se inicie. Um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de comunhão verdadeira com o Senhor. Senhor, ajuda-nos a descansar no Teu amor. Que o nosso coração bata em sintonia com o Teu. Que não busquemos refúgio nas distrações deste mundo, mas que encontremos descanso em Tua palavra, no Teu colo de Pai, no Teu cuidado constante. Se você deseja um novo começo neste final de semana, escreva nos comentários: tudo se faz novo em Cristo, e compartilhe esta oração com alguém que precisa de cura e renovo. Pai eterno, Deus de toda provisão e dono de todo ouro e toda prata, nos achegamos agora diante do Teu trono de graça, com corações humildes e sedentos pela Tua provisão. Reconhecemos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer, mas com o Senhor tudo se torna possível. Como declara a Tua palavra em Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ó Senhor, nós confiamos nesta promessa, que neste final de semana todas as necessidades de cada pessoa que ora comigo sejam supridas, não segundo a lógica humana, mas segundo as riquezas inesgotáveis de Cristo Jesus. Pai, abre as janelas dos céus sobre os lares que estão em oração agora. Derrama a provisão necessária para o alimento, para as contas, para os compromissos financeiros e para os projetos que aguardam um sinal Teu. Assim como Tu sustentaste o Teu povo no deserto, com maná caindo dos céus, cremos que Tu podes enviar recursos inesperados, bênçãos que nem imaginávamos e portas que ninguém pode fechar. Como diz em Deuteronômio 28:12, o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Declaramos agora: abençoa, Senhor, o trabalho das nossas mãos. Que onde houver desemprego, haja portas de emprego abertas. Que onde houver escassez, haja abundância. Que onde houver dívidas, haja libertação e sabedoria para administrar os recursos. Pai,
Afasta de nós o espírito de miséria, de medo e de incredulidade. Que possamos crer que Tu és o Deus que provê, o Jeová Jiré, aquele que sempre prepara o escape, que sempre envia a provisão no momento exato. Que neste final de semana, testemunhos de provisão sobrenatural surjam, para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, ensina-nos também a sermos generosos, como diz em Provérbios 11:25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Que possamos, mesmo em tempos difíceis, semear o bem, ajudar o próximo, abençoar quem precisa, sabendo que a verdadeira riqueza está em repartir o pão e praticar o amor. Declaramos que este final de semana será um tempo de abundância, de provisão e de milagres financeiros. Não para a vaidade, mas para que possamos honrar o Teu nome e testemunhar que Tu és o Deus que cuida de cada detalhe. Se esta oração falou contigo, escreva nos comentários: Jeová Jiré é meu provedor, e compartilhe esta oração com alguém que precisa de um milagre financeiro. Ó Deus eterno, neste momento de profunda entrega e adoração, nos rendemos diante de Ti e clamamos com toda a humildade por sabedoria, discernimento e direção. Sabemos que a sabedoria humana é limitada e que apenas o Senhor conhece o fim desde o princípio. Por isso, entregamos nossas decisões em Tuas mãos. Como diz a Tua palavra em Tiago 1:5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Pai, hoje nós pedimos, derrama sabedoria sobre cada um de nós. Que neste final de semana possamos fazer escolhas corretas, andar no caminho certo e não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Senhor, sabemos que muitas vezes o coração humano é enganoso e por isso precisamos da Tua luz para iluminar nossos passos. Assim como o salmista declarou no Salmo 25:4-5, mostra-me, Senhor, os Teus caminhos, ensina-me as Tuas veredas, guia-me com a Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação e em Ti espero o dia todo. Pai, guia-nos com Tua verdade, que nenhuma decisão nossa seja guiada pelo orgulho, pela ansiedade ou pelo medo, mas apenas pela Tua voz suave e doce, que nos instrui no caminho certo. Ó Senhor, neste final de semana, que possamos discernir entre o que vem de Ti e o que é armadilha, que o Teu Espírito Santo nos alerte quando estivermos prestes a errar, e que Ele nos conduza pelos caminhos de paz e justiça. Pedimos também, Pai, que a nossa mente seja guardada contra confusões e pensamentos enganadores, que possamos ter clareza de espírito, lucidez e equilíbrio para agir com serenidade em cada situação que surgir neste tempo de descanso. Como está escrito em Provérbios 3:5-6, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Senhor, nós confiamos em Ti. Declaramos que o Senhor é o nosso conselheiro, o nosso mestre, o nosso guia. Que cada decisão familiar, profissional ou pessoal neste final de semana seja direcionada por Ti. Dá-nos sensibilidade para ouvir a Tua voz, mesmo no silêncio. Que possamos perceber o mover do Teu Espírito em cada detalhe e que no tempo certo, tudo o que hoje parece confuso se torne claro como a luz do amanhecer. Se você deseja sabedoria divina para este final de semana, escreva nos comentários. Eu confio na direção de Deus. E compartilhe esta oração com alguém que precisa de orientação. Pai de amor, Deus de gerações, nós nos curvamos agora diante de Ti e levantamos um clamor fervoroso pelas nossas famílias. Sabemos que a família é um presente precioso que Tu nos deste e por isso queremos, neste final de semana, consagrá-la por completo a Ti. Como está escrito em Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor,
Nós declaramos esta palavra sobre o nosso lar. Que as nossas casas sejam altares vivos, onde o teu nome é exaltado e onde a tua presença reina. Que cada membro da nossa família, seja perto ou longe, seja envolvido agora pelo teu amor. Ó Senhor, tu conheces cada coração da nossa casa. Conheces as brigas, os desencontros, os silêncios dolorosos, as feridas que às vezes permanecem escondidas. Por isso, pedimos com fé, visita o nosso lar neste final de semana. Entra, Senhor, e faz morada. Onde houver rancor, semeia o perdão. Onde houver orgulho, planta a humildade. Onde houver gritos, traz o silêncio da paz. Onde houver solidão, aquece com o teu amor. Pai, que as relações entre cônjuges sejam fortalecidas. Que cada casal encontre novamente a ternura, o respeito, a compreensão e o companheirismo. Que todo laço de adultério, mentira ou desconfiança seja quebrado em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo traga reconciliação, restauração e um novo tempo para os casamentos. Senhor, abençoa também os filhos e filhas. Que neste final de semana, os corações dos pais se voltem para os filhos e os dos filhos para os pais, como prometido em Malaquias 4:6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Que haja unidade familiar, que possamos ter momentos de comunhão verdadeira, longe das distrações e perto do teu coração. Visita, Senhor, aqueles que oram por parentes distantes, filhos afastados, cônjuges frios ou familiares que ainda não te conhecem. Que neste final de semana, portas de reconciliação se abram e que a tua graça atraia cada coração ao teu altar. E para aqueles que se sentem sozinhos, sem família por perto, Pai, que sintam o aconchego do teu Espírito Santo, que nunca nos deixa órfãos, mas nos acolhe como filhos amados. Se você deseja um milagre familiar, escreva nos comentários: minha família pertence ao Senhor, e compartilhe esta oração com alguém que também sonha com um lar restaurado. Dá keys e aguardo o seu ok para seguir com o bloco 8 desta oração. Prosseguimos? Você disse, ok. O ChatGPT disse, louvado seja o nome do Senhor. Com gratidão e reverência, seguimos agora para o bloco 8 desta oração abençoada. Este será um momento de intercessão por cura física, saúde e fortalecimento do corpo, para que o final de semana seja também um tempo de restauração plena. Bleja, terceiro bloco 8, clamando por cura, saúde e fortalecimento físico, chamada ao coração antes da oração. Escreva nos comentários, Senhor, cura-me pelo teu poder, e envie esta oração a alguém que esteja precisando de cura e saúde neste final de semana. Ó Deus, médico dos médicos, Senhor que cura e restaura, hoje nos colocamos diante de Ti com toda a nossa fé, clamando por cura, saúde e fortalecimento físico. Tu conheces o nosso corpo, pois foste Tu quem nos formaste ainda no ventre materno. Tu conheces cada célula, cada osso, cada órgão, cada detalhe do nosso ser. Como diz o Salmo 103, 2, 3. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Senhor, nós te bendizemos porque Tu és o Deus que cura. E agora humildemente colocamos diante de Ti todas as enfermidades físicas, todas as dores, todos os diagnósticos humanos e te pedimos, estende Tua mão poderosa e cura-nos, Senhor. Que neste final de semana haja testemunhos de cura sobrenatural, que doenças desapareçam, que dores cessem, que relatórios médicos se revertam, para que todos saibam que Tu és o Deus que opera maravilhas. Assim como o Senhor Jesus curou cegos, leprosos e paralíticos, nós cremos que hoje, neste exato momento, o Teu poder ainda opera curas. Senhor, visita aqueles que enfrentam dores crônicas, doenças graves ou limitações físicas.
Que o teu Espírito Santo envolva cada corpo adoecido com o teu calor curador, trazendo força, renovação e vida. Como diz em Isaías 53, 4, 5, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Pelas feridas de Cristo, declaramos cura sobre cada pessoa que ora agora. Que todo diagnóstico contrário seja confrontado com a verdade da cruz. Que toda enfermidade silenciosa, todo cansaço extremo, toda fraqueza sem explicação, tudo aquilo que causa dor, saia agora pelo poder do nome de Jesus. Pai, renova também a saúde emocional e mental. Que a ansiedade, a depressão, os pensamentos negativos e as opressões emocionais sejam dissipadas como névoa diante da luz do sol. Que haja leveza na mente, paz no coração e descanso no corpo. Senhor, dá-nos sabedoria para cuidar do corpo, com disciplina, equilíbrio e responsabilidade. Que possamos zelar pela saúde como um ato de adoração, para honrar o templo do Teu Espírito Santo. Se você crê no milagre da cura, escreva nos comentários: eu recebo a cura de Deus, e compartilhe esta oração com alguém que precisa de saúde e restauração. Ó Deus, fonte de alegria verdadeira, neste momento santo e sereno, nos curvamos diante de Ti para agradecer por tudo o que já tens feito e para clamar por um coração repleto de gratidão e júbilo. Sabemos, Pai, que a verdadeira alegria não vem das circunstâncias passageiras nem dos bens materiais, mas sim da Tua doce presença em nós. Como declara o salmista no Salmo 16, 11, Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da Tua presença, eterno prazer à Tua direita. Ó Senhor, queremos viver essa alegria plena neste final de semana, que a nossa casa se encha com risos sinceros, com conversas que edificam e com momentos simples, porém cheios de contentamento. Que possamos redescobrir a beleza nas pequenas coisas, no nascer do sol, no canto dos pássaros, no abraço de alguém querido, no alimento partilhado em família. Pai, ensina-nos a cultivar a gratidão, mesmo diante dos desafios. Que a murmuração, o desânimo e a insatisfação sejam lançados fora neste momento. Que possamos dizer como o apóstolo Paulo em Filipenses 4, 11 e 13, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, que possamos aprender o segredo de viver contentes em Ti, reconhecendo que mesmo nos dias difíceis, o Senhor está no controle e tem um propósito para tudo. Que neste final de semana possamos agradecer mais e reclamar menos, louvar mais e questionar menos, servir mais e nos preocupar menos. Que o Teu Espírito Santo derrame uma alegria contagiante sobre nós, uma alegria que cura, que anima e que transforma. Como diz a Tua palavra em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a vossa força. Declaramos que a Tua alegria será a nossa força, que ela invadirá os nossos lares, os nossos corações e tudo o que fizermos nesses dias. Pai, ensina-nos a olhar para a vida com olhos de gratidão, que possamos reconhecer o Teu agir em cada detalhe, desde o ar que respiramos até as bênçãos que ainda estão a caminho. Que sejamos como aquele samaritano, que voltou para agradecer ao Senhor pela cura recebida, enquanto outros seguiram sem reconhecer a fonte da bênção. Neste final de semana, que possamos nos tornar instrumentos de alegria na vida de outros, levando palavras de ânimo, espalhando sorrisos sinceros e compartilhando o Teu amor com quem estiver ao nosso redor.
Se você deseja viver um final de semana cheio de gratidão e alegria, escreva nos comentários: Senhor, enche-me com a tua alegria, e compartilhe esta oração com alguém que precisa renovar a esperança. Pai eterno, Deus poderoso e Senhor dos exércitos, neste momento final desta oração, com corações quebrantados e rendidos, selamos tudo o que foi orado ao longo destes momentos. Declaramos que este final de semana está completamente entregue nas tuas mãos, sob o teu controle absoluto e debaixo da tua bênção. Como está escrito em Salmos 24:5. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Nós celebraremos a tua vitória e, em nome do nosso Deus, hastearemos as nossas bandeiras. Que o Senhor atenda a todos os teus pedidos. Senhor, que neste final de semana possamos viver vitórias que só o Senhor pode conceder. Que portas antes fechadas se abram, que soluções inesperadas surjam e que testemunhos poderosos floresçam para a glória do teu nome. Pai, clamamos para que este seja um tempo de milagres. Assim como o Senhor transformou água em vinho nas bodas de Caná, realiza também milagres em nossas vidas, sejam eles financeiros, emocionais, espirituais ou físicos. Que possamos olhar para este final de semana e dizer: foi o Senhor quem fez isso e foi maravilhoso aos nossos olhos. Como diz em Jeremias 32:27, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa impossível para mim? Declaramos com fé que não há impossível para o nosso Deus. Cremos em milagres, cremos em restauração, cremos em respostas de oração. E ainda que nossos olhos não vejam tudo imediatamente, nós confiamos, pois sabemos que tu já estás agindo nos bastidores da nossa vida. Senhor, que a tua presença permaneça conosco durante todo o final de semana. Que ao acordarmos, sintamos o teu abraço. Que ao descansarmos, tenhamos a certeza de que anjos guardam nossa casa. Que ao nos reunirmos com a família, a tua paz reine entre nós. Que cada canto do nosso lar esteja impregnado pelo teu Espírito. E que, acima de tudo, possamos sair deste final de semana mais próximos de ti, mais fortalecidos, mais apaixonados pela tua presença. Que o nosso coração permaneça sensível para ouvir a tua voz e que tudo o que fizermos glorifique o teu santo nome. Por fim, Senhor, nos despimos de toda a preocupação e ansiedade e confiamos que este final de semana será exatamente como o Senhor deseja, abençoado, cheio de paz, de milagres e de vitória. Se você crê nesta oração, declare nos comentários: meu final de semana será abençoado por Deus, e compartilhe esta oração com quem precisa viver esse tempo de vitória.